Oi você, de novo aqui, bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de Introdução à Robótica. Nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre o que são os componentes eletrônicos e quais são esses componentes. Preparado? Segure o chapéu e vamos lá! No vídeo passado eu tinha pedido a vocês para pesquisar um pouco sobre os LEDs e como é que a gente pode ligar eles. Espero que vocês tenham ido atrás e quem sabe até conseguido fazer um LED ligar. Mas bem, um LED. O que é um LED, afinal? LED é uma luz. A palavra LED significa um diodo emissor de luz. Danado um diodo. O que isso quer dizer? Bem, vamos com calma. Essa palavra toda, diodo emissor de luz, só quer dizer que ele emite luz quando a gente coloca energia nele, tá? Se vocês verem aqui o LED basicamente é composto de duas perninhas. Essas perninhas a gente chama de terminais. Esses terminais, eles são propositalmente um maior que o outro. O terminal maior ele vai receber um tipo de energia chamada energia positiva. E o terminal menor vai receber a energia negativa. Para a gente entender mais isso, eu vou mostrar a vocês agora num ambiente chamado Tinkercad, que é um simulador que a gente pode simular componentes eletrônicos. Beleza, estamos aqui no nosso ambiente de testes, no nosso ambiente de simulação da vida real, simulação de circuitos, e a gente quer ligar um LED. O LED é um componente eletrônico, e por isso a gente precisa de algum lugar para a gente conectar esse LED. Para isso a gente utiliza essas plaquinhas aqui, que são conhecidas como protoboard, ou placas de prototipagem. O que é a prototipagem? Prototipagem é basicamente quando a gente não está fazendo algo para ser fixo, só para a gente testar. E como a gente está aprendendo, a gente está fazendo alguns testes. Tá? Porque seria muito chato se a gente tivesse que soldar e depois de soldar. Não, a gente só quer entender e aprender. Por isso que a gente usa essas plaquinhas de prototipagem, que são a protoboard. Basicamente, o protoboard, como vocês estão vendo aqui na tela, ela é composta por buraquinhos, tá? Que estão ligados como se fosse um fio. Esses buraquinhos que são ligados como se fosse um fio, é neles que a gente coloca os componentes. Se você ver, a gente tem dois tipos de séries de buraquinhos. Esses que estão com uma linha vermelhinha e uma linha preta, nessa coisinha aqui, nessa cruz, esse sinal de mais, que são os nossos, que são onde a gente vai ligar a nossa energia positiva. E esse menos aqui que simboliza a energia negativa, tá? Se vocês verem, toda essa carreirinha aqui na horizontal está conectada como se fosse um fio, mostrado por essa luzinha verde, tá? E nesses outros que é ligado de 1 a 30, estão ligados horizontalmente, tá? Então se eu colocar qualquer coisa aqui, vai estar ligado nessa linha horizontal. Se colocar qualquer coisa aqui, vai estar ligado nessa linha vertical. Beleza? Para a gente poder ligar nosso LED, a gente precisa de energia, da fonte, tá? Uma bateria é basicamente como se fosse uma caixa d'água, tá? Essa caixa d'água está em um lugar elevado e colocamos uma mangueira nela por onde a água pode descer, tá? Por pressão. Todo mundo já fez esse experimento. A caixa d'água da caixa da gente funciona assim. A caixa d'água está no ponto elevado e a água desce, tá? A água que está na caixa d'água é a energia da bateria, tá? Simboliza a energia da bateria. A mangueira que desce a água simboliza os nossos fios. E que fios a gente pode conectar dentro dessas protoboards? Vou mostrar aí uns fiozinhos para vocês. Esses fios a gente chama de jumper, tá? Basicamente o jumper conecta um ponto a outro, como se fosse uma mangueira, tá? Se a gente quer levar água de um canto para outro, a gente coloca uma mangueira. Se a gente quer levar a energia de um canto para o outro, na protoboard, a gente coloca um jumper, tá? Essa energia, que é simbolizada pela água, tá? É transportada por partículas da matéria, por coisas que constituem a matéria, que são chamadas de elétrons. Esses elétrons transportam energia, beleza? Então a gente tem a caixa d'água, que a água que está na caixa d'água representa a energia, a mangueira representa os fios, e os elétrons são que carregam, é como se fosse o que está carregando a energia, tá? Beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? Tá, a gente já sabe que a bateria é como se fosse uma caixa d'água. Mas uma caixa d'água ela precisa de uma diferença de nível. Ou seja, precisa que a caixa d'água esteja em cima da casa para que a água desça. Isso também é preciso numa bateria, na energia. Tá? Essa diferença de altura, ou seja, essa diferença que é necessária para os elétrons andarem na mangueira, no fio, é chamada de diferença de potencial. A gente fala naturalmente como voltagem. Tá? Calma. Basicamente, essa diferença de nível é a voltagem.
A nossa bateria aqui, se vocês verem, é de 9 volts. Isso quer dizer que é como se fosse a altura que a bateria está, que a caixa d'água está, é de 9 volts. Esse volt simboliza essa unidade que é a diferença de potencial. Para a gente poder ter a água correndo no nosso cano como a bateria, a gente vai precisar de um ponto mais baixo e um ponto mais alto. O ponto mais baixo é o ponto que a água está com mais força, né? Esse ponto é o ponto que a energia está com mais força também. Então a gente chama ele de positivo. O ponto mais alto é o ponto que está com menos força a água, né? Então a gente chama esse ponto de negativo. Mesma coisa na bateria. Ponto positivo, ponto negativo. A gente precisa dessa diferença, ter um ponto mais alto e um ponto mais baixo, para que a gente possa ter os elétrons andando e levando a energia, tá? Então, para a gente poder fazer que o LED ligue, a gente tem que colocar um ponto positivo na nossa protoboard, tá? Vou mudar a corzinha do fio aqui para vermelho. E um ponto negativo aqui na protoboard. Um jumper positivo e um jumper negativo. Beleza? Então, agora aqui também a gente tem 9 volts. O que a gente vai fazer agora? A gente vai procurar o nosso LED. Aqui está o LED. Se vocês verem na representação do LED aqui, tem uma perninha menor e uma perninha maior. A perninha maior é o positivo e a perninha menor é o negativo. Tá? Então vamos colocar para ver o que acontece. E vamos ligar positivo no positivo e o negativo no negativo. Agora é só a gente iniciar a simulação. Se a gente iniciar a simulação, você pode ver que esse LED está meio estranho. A corrente atual, enquanto o máximo absoluto era 20. Tem algumas coisas estranhas aqui. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo é basicamente o seguinte. Imagine se eu pegue uma garrafa de 1 litro de água, que cabe 1 litro de água, e eu ligar numa torneira que despeja, sei lá, 2 litros por segundo. Muita água, muita água. Essa garrafa não vai aguentar essa quantidade de água. É basicamente o que está acontecendo aqui. Então, o que a gente pode fazer para essa garrafa aguentar? A gente pode simplesmente diminuir a quantidade de água que está passando. Tá? Para isso, a gente tem um componente eletrônico que é chamado de resistor. Tá? O resistor é um componente eletrônico, está passando foto aí, que ele resiste à passagem dos elétrons. Ou seja, ele faz com que a gente tenha menos energia. Se a gente deixar esse LED aqui sem um resistor, esse LED provavelmente vai queimar. Então, como é que a gente faz para esse LED não queimar? A gente coloca um resistor. Vamos apagar aqui, tá? Vamos apagar essas linhazinhas. Isso aqui está errado. Tem que parar. E vamos procurar um resistor. Existem vários tipos de resistores, tá, minha gente? E esses resistores variam se eles são fixos ou variáveis. Resistores fixos são que têm um valor só de resistência. E o que é essa resistência? É justamente essa dificuldade que eles têm de deixar os elétrons passarem. Tá? Essa resistência é medida em ohms. E existem resistores de diversos valores de ohms, que já são fixos. E existem também os resistores variáveis, que a gente também vai ver. Tá? Mas vamos atentar agora aos resistores fixos, que é o que a gente vai precisar para ligar o LED. A gente vai pegar esse resistor aqui, que é um resistor fixo, e vamos colocá-lo mais ou menos aqui. Tá? Aqui. A perninha positiva do LED. Tá? Vou apagar aqui essa linha para não atrapalhar. Então a gente tem a perninha positiva do LED, um resistor, e dessa perninha, da outra perninha do resistor, a gente liga no positivo. Vou colocar aqui em vermelho. E a outra perninha aqui, negativo. Vamos iniciar para ver o que acontece. O LED está brilhando e não teve nenhum aviso, ou seja, está correto, ok? Se vocês tiverem nas suas casas, vocês podem fazer um teste com as diferentes resistências, com resistores de diferentes valores, para você ver o que acontece, tá? Façam esse experimento e depois me digam qual a diferença entre os resistores de valores diferentes. O que é que faz na luz do LED, beleza? Além do LED e do resistor, a gente tem os resistores variáveis, que eu já falei. Os resistores variáveis, por exemplo, o potenciômetro, tá?
Isso é um resistor variável. Vou colocar uma foto de um potenciômetro de verdade aí na tela em algum lugar. Mas basicamente, um potenciômetro é um resistor que varia a resistência, tá? Então, vamos ligar esse resistor aqui no LED também. Vou tirar esse LEDzinho e vou colocar o meu resistor. Infelizmente, para a gente ligar o LED com potenciômetro, a gente ainda precisa de um resistor fixo. Por quê? Porque a gente não sabe qual vai ser a corrente que esse potenciômetro vai nos ofertar. Ou seja, a gente pode deixar uma corrente, uma quantidade de energia ainda acima do que o LED necessita e podendo queimar o LED. Por isso que a gente já coloca um resistor e a gente sabe que não vai queimar o LED, tá? Um resistor fixo. Então, eu vou pegar um resistor fixo e vou colocar aqui na perninha positiva do LED. No outro lado, a gente leva o resistor para o positivo. Então, a gente sai daqui da bateria o positivo, passa pelo resistor e chega no positivo do LED. E o potenciômetro? O que a gente faz com o potenciômetro? O potenciômetro ele tem 3 perninhas. Basicamente, como é que o potenciômetro funciona? Se vocês verem aqui na minha mão, tá? A gente tem um potenciômetro aberto. Ele tem essas chapinhas de metal e toda vez que a gente gira o potenciômetro, aqui, ó, toda vez que a gente gira ele, a gente vai estar aumentando ou diminuindo a resistência. Então, basicamente, o que a gente precisa é de 2 perninhas. Essa perninha interna e a perninha externa, ou das 2 perninhas externas, tá? Para a gente poder variar essa resistência. Então, vamos pegar uma das perninhas dele e ligar no negativo. Então, a gente está passando a energia do negativo para uma perninha do potenciômetro. Aqui vai ficar? Não. Vou pegar a outra perninha e vou ligar no negativo do nosso LED, tá? Então, vamos ver a simulação, o que acontece. Se você ver, nesse ponto aqui, eu estou com uma quantidade de energia, com resistência baixa. Se eu vou girar no LED, o potenciômetro, eu vou aumentando a resistência e o brilho do LED diminui. Isso só confirma o que a gente já tinha visto, que o potenciômetro, quanto mais aumenta a resistência, mais giro, mais aumenta a resistência, consequentemente menos energia e o LED brilha menos. Tanto resistores fixos como variáveis, o potenciômetro é um exemplo de resistor variável, ele tem algumas simbologias. Vou estar mostrando aí a simbologia do resistor fixo e do resistor variável, tá? É bom a gente começar a ter familiaridade com essas simbologias, porque muitas vezes quando vamos construir circuitos eletrônicos, a gente utiliza essas simbologias para saber que componente a gente está utilizando. Por curiosidade, esse é o símbolo do LED. Então, a gente já viu sobre potenciômetros, que são resistores variáveis. E onde é que a gente pode usar esses potenciômetros? Bem, se você já jogou videogame, você já usou o potenciômetro variável. Isso aqui, que está na minha mão, é uma machinha de videogame. Se você ver, tem 3 potenciômetros atrelados a ela. Esses potenciômetros, eles conseguem mapear o lugar que a machinha está. Então, essa é uma das aplicações, das inúmeras aplicações que a gente tem com potenciômetros. Mas bem, existem mais componentes eletrônicos? Sim, existe uma gama muito grande de componentes eletrônicos. Mas agora a gente vai se ater a 3 deles, que é o botão, o capacitor e o transistor. O botão, que é esse aqui, ele basicamente funciona como um interruptor. Se a gente clica no botão, a gente está deixando a corrente passar. Dentro do botão, a gente tem 2 chapinhas que são desconectadas. É como se eu tivesse sem contato elétrico, 2 fios cortados. Quando eu aperto o botão, esses 2 fios se tocam e eu deixo a corrente passar. Vamos ver isso no nosso simulador? Então, eu vou excluir o nosso potenciômetro e essas linhazinhas, tá? Agora eu vou pegar do nosso LED, da perna negativa, e vou levar para essa perninha aqui do botão. E na outra perninha do botão, do outro lado, eu vou ligar para o negativo. Se eu iniciar a simulação, nada acontece, porque o botão está interrompendo a passagem de corrente. Mas agora, se eu aperto o botão, o LED acende, confirmando que a corrente agora está passando do ponto para o outro, tá? Para quem tem curiosidade, o símbolo do botão é como se fosse realmente uma chavinha fechando, tá? O que mais a gente pode ver? A gente pode ver um outro componente que é chamado de capacitor. O que é um capacitor? O capacitor, esse componente aqui, vou estar mostrando o símbolo dele também.
Existem dois tipos de capacitores, basicamente, no mercado que a gente pode encontrar, que são os dois tipos que estão aqui no simulador e que vai estar na nossa tela também, em algum canto do vídeo. Basicamente, eles funcionam da mesma forma. Imagine que a gente tem uma torneira e a gente tem um balde de água. O balde de água é o capacitor. A gente consegue encher esse balde e esvaziar ele muito rápido. A gente consegue encher e esvaziar, encher e esvaziar. Basicamente é a mesma coisa com o capacitor. O capacitor ele enche de energia e esvazia muito rápido, em questão de milésimos de segundos. Existem diversas formas de a gente fazer um capacitor. Esse capacitor maiorzinho aqui, que parece realmente uma caixa d'água, é um capacitor eletrolítico. Porque ele é feito de material que é eletrolítico. E esse outro capacitor que tem aqui do lado é um capacitor cerâmico, porque ele é feito de cerâmica. Mas basicamente esses capacitores têm duas plaquinhas no meio dele que impedem a corrente passar de um canto para o outro. Então é como se ele estivesse armazenando aquela corrente dentro dele. E quando a gente dá contato, basicamente a corrente é descarregada. Ou seja, a gente tem energia correndo de novo. A gente consegue encher um capacitor, ou seja, dar energia para o capacitor e secá-lo muito rápido. A gente tem que ter cuidado um pouquinho com os capacitores, principalmente com os eletrolíticos, porque eles são polarizados. Assim como o LED a gente precisa colocar positivo e negativo, os capacitores também precisam positivo e negativo. Geralmente o negativo tem essa barrinha na lateral, tá? Indicando que a parte é negativa. A gente tem que ter cuidado porque se a gente inverter a polaridade do capacitor, esse capacitor pode estourar. E se estourar, pode voar coisas no rosto da gente, pode acabar machucando a gente, até cegando, tá? Então, vamos ver esse capacitor funcionando. O que a gente pode fazer? Bem, a gente pode colocar esse capacitor no nosso circuito, tá? Ele está aqui, eu vou colocar o negativo. Esse negativo que estava aqui do botão, ele vai vir do capacitor, deixa eu tirar ele de lugar aqui para a gente poder ver melhor, do capacitor por negativo e do negativo para o botão, tá? E o positivo, eu vou pegar uma linha positiva e levar para o positivo. Vamos iniciar a simulação. Nada aconteceu, se eu aperto, ele liga, mas você vê que ele, se eu segurar um pouquinho, ele não apaga imediatamente. Por quê? Porque o capacitor segurou um pouquinho de energia. Se eu clicar aqui nesse capacitor, eu posso mudar a quantidade de energia que ele segura. Eu vou colocar assim, ó, 100 nanofarads, que é o nome da unidade do capacitor. O capacitor tem essa capacidade de segurar energia chamada de capacitância. E essa capacitância é medida em farads. Nesse caso aqui, nanofarad quer dizer que eu estou dividindo por 100 mil, tá? Estou dividindo por 100 mil um farad, tá? Então, bora ver se tem alguma diferença? Aperto, tá vendo que está demorando bem mais agora para o LED acender e para o LED apagar. Basicamente é isso, um capacitor. Na prática, o capacitor cerâmico e o capacitor eletrolítico, eles são usados em situações que o capacitor eletrolítico ele tem um tempo maior de descarga do que o de cerâmico. O cerâmico ele é ainda mais rápido que o eletrolítico, tá? Que outros componentes a gente pode ver? Eu disse que a gente ia ver o botão, o capacitor e o transistor. O transistor ele foi um dos componentes que mais revolucionou a eletrônica. Antes do transistor, a gente usava nos computadores, vai aparecer uma imagem aí, umas válvulas. Eram uns componentes que a gente utilizava, que era enorme, queimava e era muito caro. Era muito ruim trabalhar com elas. Aí, com o avanço da tecnologia, vou deixar para vocês pesquisarem sobre semicondutores, tá? Os transistores apareceram. O que os transistores fazem? Os transistores, basicamente, nessa nossa ideia de caixa d'água e água, é como se fosse uma torneira, que a gente pode ligar e desligar eletronicamente, tá? Então, se a gente procurar aqui transistor, vocês vão ver que tem alguns tipos de transistor, tá? Por quê? Basicamente, a gente tem dois tipos de transistor. Vou botar uma foto aí aparecendo para vocês, os NPN e os PNP. O que é que isso quer dizer? Calma. Basicamente, o transistor é uma torneira.
vamos ver essa torneira funcionando. Aí vocês vão entender a diferença entre os transistores, tá? Eu vou apagar isso aqui que está no nosso ambiente. Basicamente, o que a gente precisa entender para entender os transistores. Eu já falei para vocês que a gente tem dois tipos, basicamente, de transistores. Os PNP e os NPN, tá? Basicamente, o transistor é como se fosse uma torneira, tá? Esse aqui é o símbolo do transistor. E parece uma torneira, se vocês pensarem. Aqui é onde a gente gira a torneira para ligar e desligar, e por aqui é onde vem o cano da água, tá? Essa setinha só mostra a direção que a água está indo. No caso, a água está indo daqui para cá e daqui para cá. Esses dois tipos de transistores. O que acontece? Por onde a água vem, tá? A gente chama de coletor, tá? O terminal que a água vem, a perninha que a água vem, a gente chama de coletor. Ela vem, passa pela torneira. Se a torneira estiver aberta, que esse lugar onde abre e fecha a torneira, essa torneira é chamada de base. Como é que eu abro ou fecho essa torneira? Bem, se for do tipo NPN, esse P significa positivo. Então, essa torneirinha vai abrir quando eu jogar uma energia positiva. Quando eu jogo uma energia positiva, a torneirinha abre e a água passa para o emissor. Tá? Então, a gente vem pelo coletor a água. Se tiver uma energia positivazinha no NPN, a torneira abre e a água passa. Tá? No caso do PNP, é o contrário. A água vem do emissor para o coletor. É como se um fosse indo e o outro fosse voltando. A gente vem com a água pelo emissor, passa. Se a base receber uma corrente, adivinha, negativa, por isso que é PNP, ela passa e vai para o coletor, tá? Vamos fazer um exemplo, vou mostrar a vocês na prática, lá no Tinkercad, como é que isso acontece na vida real. Bora lá. Se a gente pegar aqui os nossos componentes, vou pegar o do tipo PNP, tá? E a gente vê o próprio Tinkercad mostra qual é qual. Esse aqui é o coletor, esse aqui é a base, esse aqui é o emissor, não é isso? Se a gente ver lá na nossa imagem, no PNP, a água vem pelo emissor, tá? No caso, nossa água vai ser a energia elétrica. Então, que energia elétrica vai ser que a gente vai colocar pelo emissor? A parte negativa, tá? Vou colocar aqui o negativozinho, tá aqui. Beleza? O coletor, se a gente ver aqui, é onde a água sai. Então, vou pegar lá e vou ligar lá no negativo do meu LED. Tá? Até aqui de boa. O que acontece? Eu poderia colocar energia positiva? Poderia, mas pode ser que não funcione. Em alguns tipos de transistores vai depender da fabricante, vai depender do material, assim, das especificações. Alguns transistores aceitam. Mas, por via de regra, vamos trabalhar com negativo, sendo essa energia, essa água, tá? Como a gente já viu, para a gente poder ligar esse LED, a gente precisa do quê? De um resistor. Aqui o resistor. E eu vou colocar para o positivo. Tá? Tá aqui no positivo. E agora, o que é que falta? Bem, a gente precisa colocar uma corrente aqui na base. Se eu pegar e colocar uma corrente direto do negativo, olha só, iniciar a simulação, nada acontece. Ué, nada acontece aqui porque a corrente que está vindo da bateria é muito forte para o nosso transistor e acaba queimando ele internamente, tá? Então, como é que a gente pode fazer esse circuito aqui funcionar? Eu vou pegar um outro componente que a gente ainda não viu, mas ele é bem simples, que é uma chave comum, tá? Essa chave, basicamente, ela tem três componentes, três terminais. Um dos terminais vai no negativo, o outro dos terminais vai no positivo, tá? E o do meio vai para onde a gente quer que ele ligue ou desligue, tá? Vou colocar ele aqui nesse ponto. E para a gente poder controlar essa corrente, eu vou precisar de um resistor fixo, tá? Vou colocar um resistor fixo aqui. Vou tirar esse fio que estava ligando direto na base e vou colocar nesse resistor, tá? Então, teoricamente, se eu ligar essa chave, o LED também liga, tá? A gente controlou essa corrente aqui.
Quais são as utilidades dos transistores? Existem inúmeras utilidades para eles, mas basicamente são essas válvulas, tá? Esses chaves liga e desliga eletrônicos. Para a gente entender como funciona um transistor, é bem simples, é só a gente dar uma olhada no próprio esquema, que o próprio esquema já explica, tá? Se for PNP, a gente vai do emissor para o coletor com a base negativa. Se for NPN, a gente vai do coletor para o emissor com a base positiva, tá certo? Esses foram os 3 componentes que a gente se propôs a ver nesse vídeo, tá? Aguardo você no próximo vídeo. Espero que tenha gostado e até mais.